Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro agora na Tua presença e falo com cada pessoa que está aqui comigo neste exato momento, porque esta oração não é uma oração comum, mas uma oração urgente, uma oração direta, uma oração para abrir os olhos do povo de Deus, porque estamos vivendo dias perigosos onde muitos que dizem que te servem já estão se acostumando com o pecado, com o mundo, com as trevas e estão achando normal aquilo que tu chamaste de abominação. Então, neste vídeo agora, eu quero que você que está comigo não feche o seu coração, não deixe o inimigo tirar sua atenção, não permita que distrações roubem o que Deus quer liberar na sua alma, porque hoje a oração é específica pela igreja, para que o povo de Deus não se misture com as trevas, porque este é o tempo de despertar, este é o tempo de separar luz e trevas, fé e pecado, santidade e religiosidade. E então, antes de começarmos a oração direta, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal Fé em Ação, porque aqui não é apenas conteúdo. Este canal é ferramenta espiritual para quem está cansado de espiritualidade superficial e quer mergulhar na realidade da guerra espiritual. E também eu quero que você saiba que na descrição e no primeiro comentário tem o link do e-book de orações poderosas, que está libertando vidas. Hoje mesmo tem pessoas testemunhando resultados, porque quando alguém ora com entendimento e autoridade algo muda de verdade. Então não esquece, quando terminar esta oração vai lá e pega o seu e-book, porque você precisa de munição espiritual para continuar vencendo não apenas neste vídeo mas todos os dias da sua caminhada. Agora vamos orar. Senhor meu Deus, hoje eu oro pela Tua igreja, porque a Tua igreja é corpo vivo, Tua igreja é noiva, Tua igreja é luz, Tua igreja é sal, Tua igreja é o povo separado e consagrado para o Teu nome. E hoje eu coloco diante de Ti aqueles que estão se tornando parecidos com o mundo, aqueles que estão aceitando práticas que o Teu Espírito reprova, aqueles que estão tentando misturar evangelho com cultura do pecado, porque Tu disseste que nenhuma conciliação existe entre luz e trevas. E hoje eu peço que cada filho Teu seja sacudido por dentro, que cada pessoa que está vivendo uma fé adormecida seja acordada pelo fogo do Espírito Santo, porque não fomos chamados para sermos iguais ao mundo, nós fomos chamados para sermos testemunhas vivas da glória de Deus. E hoje eu oro, quebrando toda mentira que fez muitos acreditarem que dá para servir a Deus e ceder ao pecado e continuar dizendo que está tudo bem quando não está. Senhor, eu oro agora quebrando toda a influência do inferno que tem atacado a mente de muitos dentro das igrejas. Senhor, repreende o espírito da imoralidade, repreende a sensualidade disfarçada de normalidade, repreende o espírito de confusão que diz que não tem nada demais, repreende a doutrina do relativismo que tenta apagar o sentido da santidade. Repreende a influência das trevas que tenta travar a disciplina espiritual. Repreende o espírito de entretenimento vazio que roubou a fome pela Tua palavra, porque hoje eu oro pela Tua noiva para que ela volte a se posicionar, não como plateia mas como exército, não como consumidores mas como guerreiros, não como religiosos mas como profetas da verdade. Pai, desperta os líderes que se calaram, desperta os ministros que perderam o temor, desperta os jovens que se acostumaram com o pecado, desperta os casais que deixaram a oração de lado, desperta os intercessores que se dispersaram, desperta aqueles que pararam de sentir dor pelo pecado, desperta aqueles que já não choram pela santidade, desperta a igreja que se desconectou da autoridade do céu, desperta aqueles que já não sentem mais o peso da glória, desperta aqueles que estão se acostumando com culto sem presença, desperta aqueles que trocaram altar por palco, desperta aqueles que trocaram fogo por performance. Desperta o Teu povo, porque este é o tempo onde Satanás tenta seduzir e muitos estão cedendo e achando que ainda estão firmes quando já estão caindo sem perceber. Senhor, purifica a igreja, restaura a igreja, limpa a igreja, traz convicção de pecado, traz quebrantamento, traz arrependimento verdadeiro, traz fome de santidade, traz nojo do mal, traz repulsa espiritual ao que o inferno tenta apresentar como normal, traz discernimento para nunca mais aceitar as trevas como parte da fé. E eu declaro que hoje começa um tempo de alinhamento onde o Teu povo vai despertar, onde a Tua igreja vai sentir novamente o peso da Tua glória, onde cada filho que ouvir esta oração será sacudido por dentro, porque este é tempo de separação. Senhor meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo continue tocando profundamente cada pessoa que está aqui comigo, porque a igreja não pode continuar anestesiada diante da escuridão que está avançando na sociedade e muitos dentro da Tua casa ainda não perceberam a gravidade do que está acontecendo.
Por isso eu oro agora pedindo que cada espírito de engano seja destruído em nome de Jesus, porque existem estratégias sutis do inimigo tentando fazer com que as trevas pareçam luz, tentando fazer com que o errado pareça aceitável, tentando fazer com que aquilo que tu condenaste seja visto como algo moderno, relevante ou evoluído. Mas tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aquilo que tu chamaste de santo continua santo, e aquilo que tu chamaste de pecado continua sendo pecado. Então eu te peço agora que o Senhor comece a limpar a mentalidade do teu povo, porque uma igreja sem discernimento se torna vulnerável, uma igreja sem discernimento se torna fraca, uma igreja sem discernimento cai facilmente nas armadilhas do inimigo, e eu oro agora para que o teu povo desperte do sono espiritual, desperte da superficialidade, desperte da preguiça espiritual, desperte dessa vida confortável de aparência religiosa, mas vazia de poder e de verdade. Senhor, abre os olhos espirituais da tua igreja, remove o véu, remove o bloqueio, remove o embotamento, remove a cegueira, remove toda a cortina espiritual que impede o teu povo de enxergar aquilo que realmente está acontecendo. Porque estamos em uma guerra e muitos acreditam que estão apenas em uma rotina religiosa, mas não é uma rotina. É um campo de batalha onde cada alma está em disputa, onde cada mente está sendo bombardeada, onde cada coração está sendo atacado pela cultura deste século. E, se não houver vigilância, se não houver discernimento, se não houver santidade, o inimigo entra sem pedir permissão. Porque quando alguém abre brecha, as trevas entram e destroem pouco a pouco até que a pessoa perceba tarde demais. Por isso, eu oro para que a tua igreja volte a vigiar, a orar, a se separar, a reconhecer que o Evangelho não é adaptação para agradar o mundo. O Evangelho é confrontação. O Evangelho é transformação, é renúncia, é entrega, é cruz. O Evangelho é morrer para si mesmo e viver para o teu propósito. O Evangelho não é teatro espiritual, não é palco. O Evangelho não é massagear ego de pessoas. O Evangelho é libertação de almas, é quebrar cadeias, é expulsar trevas. O Evangelho é iluminar aquilo que está oculto, é tornar claro o que o inferno tenta esconder. Por isso eu oro, para que a igreja volte a ser igreja, e não um lugar de entretenimento religioso. Porque quando o teu povo perde o propósito de ser luz, as trevas não são apenas um problema externo. As trevas começam a entrar dentro dos ministérios, dentro das casas, dentro dos relacionamentos, dentro das lideranças, dentro do altar, e quando a escuridão entra dentro da casa de Deus, o inimigo começa a destruir a santidade de dentro para fora. Por isso eu peço, purifica, purifica, Senhor, limpa, arranca o espírito de adaptação, arranca o espírito de conformidade, arranca o espírito de mundanismo, arranca o espírito de tolerância ao pecado, arranca toda influência de relativismo espiritual, arranca todo pensamento que tenta dizer que tudo é normal desde que tem amor, quando amor sem santidade não é amor. Segundo a tua palavra é apenas emoção humanista, mas amor verdadeiro traz transformação, amor verdadeiro confronta o pecado, amor verdadeiro liberta, amor verdadeiro chama para arrependimento, amor verdadeiro puxa para a luz, amor verdadeiro não se desfaz para encaixar no mundo, amor verdadeiro nos faz parecer com Cristo. Pai, que a tua igreja recupere o temor do Senhor, porque sem temor não há obediência, sem temor não há separação, sem temor não há renúncia, sem temor não há santidade, sem temor não há compromisso firme, e o temor do Senhor não é medo, é respeito profundo, é reverência viva, é reconhecimento de autoridade divina, é submissão à tua verdade. Pai, desperta esse temor dentro de cada pessoa que ora comigo agora, desperta esse fogo santo que traz arrependimento, desperta o desejo de viver uma vida que glorifica o teu nome, desperta o desejo de não apenas participar de cultos, mas de ser tua casa, tua habitação, tua morada espiritual. Desperta a consciência de que somos templo, e templo não negocia santidade, templo não negocia princípios, templo não negocia integridade, templo não negocia padrões espirituais, e eu oro para que cada pessoa que está ouvindo esta oração seja fortalecida, seja alinhada, seja renovada, seja liberta de toda distração que tenta remover o foco da santidade. Senhor, que cada cristão que está ouvindo esta oração receba convicção forte agora e entenda que não dá para viver com um pé na luz e outro nas trevas, não dá para ter uma boca que louva e uma língua que fofoca, não dá para levantar a mão para adorar e usar a mesma mãos para praticar injustiça,
Não dá para ter o coração dividido porque tu mesmo disseste que ninguém pode servir a dois senhores. Ou vai amar um e odiar o outro, ou vai se apegar a um e desprezar o outro. E eu oro agora, para que o Senhor defina dentro do teu povo o lado que devem estar e que esse lado seja a tua luz, e que nenhum temor do julgamento dos homens seja maior do que o temor de perder a tua presença. Senhor, sela esta oração dentro de nós em nome de Jesus. Senhor, eu continuo nesta intercessão e clamo, porque tu conheces a profundidade dos ataques invisíveis que vêm contra a igreja e contra os filhos que carregam o teu nome. E eu oro neste momento para que haja agora uma ativação espiritual dentro daqueles que estão te buscando, porque o problema hoje não é apenas a falta de conhecimento. O problema é que muitos já não conseguem sentir mais o peso do mundo espiritual. Muitos já se acostumaram com conteúdo, mas não com presença, se acostumaram com informação, mas não com transformação, se acostumaram com ouvir sobre santidade, mas não com viver santidade, se acostumaram com ouvir falar de guerra espiritual, mas não com entrar de verdade nessa guerra. E eu oro agora, para que cada mente seja mexida neste momento, remove a sonolência do teu povo, porque a igreja que permanece meia dormindo acaba se tornando uma igreja frágil. Ela é uma igreja vulnerável, uma igreja que não discerne, e uma igreja sem discernimento acaba abraçando o que veio das trevas sem perceber. Então eu peço que tu sopres agora vento do teu espírito, despertando cada pessoa que está aqui nesta oração, trazendo sensibilidade espiritual, trazendo percepção, trazendo consciência viva, trazendo aquele incômodo santo que revela quando algo não é de Deus. Deus, eu oro para que tu removes toda mistura que tenta contaminar o teu povo, porque existe uma batalha silenciosa acontecendo nas emoções, na alma, nos sentimentos, nos comportamentos, nas escolhas, nos relacionamentos, e muitos não percebem que aquilo que parece pequeno é a semente que Satanás está plantando para colher destruição depois. E é por isso que eu oro agora para que o teu povo veja espiritualmente, veja claramente antes de cair, veja antes de misturar, veja antes de tocar o que não deve. E eu oro agora para que esta luz espiritual comece a brilhar dentro do coração de quem te busca sinceramente, porque não basta frequentar igreja, não basta citar versículos, não basta dizer que crê se a prática da vida está contaminada pela treva da cultura do mundo. Então eu oro para que o teu povo não aceite influências que roubam a santidade, influências que roubam a intimidade, influências que roubam o foco, influências que roubam o fogo da consagração. Senhor, muitas vezes a mistura não acontece com coisas grandes, mas com coisas pequenas, detalhes, tolerâncias, justificativas, desculpas, acordos, permissões internas. E quando alguém tenta justificar um pecado usando amor, misericórdia, liberdade ou maturidade, essa pessoa já está sendo enganada. E eu oro agora para que toda a retórica do inferno seja exposta. Porque Satanás se esconde nas justificativas, se esconde nas permissões, se esconde no discurso de que tudo é normal e tudo é aceitável. Mas tu chamas tua igreja para ser separada, e separação não é arrogância, separação é proteção, separação é vida, é blindagem espiritual, é muro invisível contra a contaminação, é sabedoria do alto. Separação é escudo contra a influência demoníaca que tenta entrar como amizade, como hábito, entrar como tendência, como comportamento que parece inofensivo mas está com raízes de trevas por trás. Eu oro para que todo laço seja quebrado agora, laços emocionais com pessoas que puxam para o pecado, laços de afinidade com ambientes que alimentam trevas, laços com conversas que geram morte espiritual, laços com amizades que empurram para o erro, laços com conteúdos que alimentam a carne, hábitos que enfraquecem a fé, práticas que o teu espírito reprova e que muitas vezes a pessoa tenta relativizar. Então eu oro para que sejam cortados agora, laços espirituais, emocionais e mentais que ligam teus filhos a comportamentos que não combinam com a luz que tu deste a eles. Deus, que toda pessoa que estiver ouvindo esta oração receba agora uma ativação espiritual em cada área que a brecha, uma ativação para enxergar onde está a infiltração da treva, uma ativação para recusar influências que parecem modernas mas são demoníacas, uma ativação para rejeitar aquilo que tenta diluir a santidade, uma ativação para dizer não para aquilo que parece atraente mas não tem tua aprovação. Porque quando alguém diz sim para aquilo que tu não aprovastes, essa pessoa está abrindo legalidade, e legalidade é porta aberta para o inimigo operar. E eu oro para que a tua igreja aprenda a fechar portas com convicção e não com fraqueza, porque é a convicção espiritual que fecha portas,
A convicção espiritual nasce quando a tua palavra e o teu espírito se tornam mais fortes dentro do coração do que qualquer argumento humano. E eu oro agora para que essa convicção cresça mais forte do que a opinião de pessoas, mais forte do que a cultura, do que o medo de ser rejeitado, medo de parecer radical, mais forte do que o medo de parecer diferente, porque ser separado é ser diferente, ser luz é ser diferente. Ser santo é ser diferente e a igreja precisa abraçar novamente essa diferença porque quando a igreja tenta se parecer com o mundo perde autoridade e quando perde autoridade perde voz e quando perde voz perde a capacidade de influenciar e quando perde essa capacidade fica apenas repetindo palavras sem impacto e sem transformação. Pai, traz de volta a autoridade espiritual da tua igreja, autoridade que não depende de reconhecimento humano, autoridade que não depende de seguidores, autoridade que não depende de imagem, autoridade que não depende de força humana, autoridade que vem de dentro, autoridade que nasce do teu espírito, autoridade que quebra trevas, expulsa demônios, que destrói legalidades, autoridade que expõe armadilhas e queima influências malignas, que confronta o pecado, autoridade que levanta a geração que não vai se misturar com as trevas por conveniência, porque a igreja não é chamada para ser parecida com a cultura. A igreja é chamada para confrontar a cultura com a verdade. A igreja é chamada para ser voz profética e profetiza da santidade. Senhor, sela esta parte da oração no espírito de cada pessoa agora em nome de Jesus. Senhor, enquanto continuamos nesta oração, eu peço que o teu Espírito Santo venha agora visitar cada casa, cada ambiente, cada coração que está acompanhando este clamor. Pai, nós estamos orando pela tua igreja, por esse povo que carrega o teu nome, mas que em muitos lugares está cansado, dividido, desatento espiritualmente, vulnerável às armadilhas das trevas. Eu oro agora para que o teu sopro venha despertar, porque muitos têm andado como se estivessem bem, mas espiritualmente estão feridos, distraídos, sem discernimento, sem força para resistir. Senhor, desperta a tua igreja novamente para o arrependimento genuíno, para a busca intensa pela tua presença, para a fome e sede da tua palavra, e para a separação total das trevas que tentam infiltrar-se disfarçadas de luz. Meu Deus, há muitas vozes tentando confundir o teu povo. Vozes que distorcem a verdade, vozes que chamam o pecado de liberdade, vozes que tornam a tua santidade algo ultrapassado, vozes que estão levando muitos a misturarem a fé com a carnalidade. Mas nesta hora, eu oro para que o teu povo volte a reconhecer a tua voz, a voz do bom pastor que chama pelo nome e guia para caminhos de retidão. Que haja silêncio interior agora, para que cada um que ora comigo consiga discernir claramente quando é o teu espírito que fala e quando é o inimigo tentando enganar com aparência de piedade. Porque muitos hoje estão confusos, Senhor, e não conseguem mais diferenciar o que vem de ti e o que vem do homem. E é por isso que eu oro por discernimento espiritual sobre cada vida que está aqui. Pai, revela o que está escondido. Revela onde há alianças erradas, amizades que não vêm de ti, ministérios contaminados por vaidade, intenções que não nasceram no teu altar. Revela o engano que tenta tomar forma de verdade. Tira o disfarce das trevas. Abre os olhos da tua igreja para perceber o que o inimigo tem feito em silêncio. Porque muitas vezes o ataque não vem com gritos, vem com distrações. Não vem com medo, vem com conforto. Não vem com guerra, vem com distração. E muitos estão caindo não porque o inimigo está forte, mas porque o povo deixou de vigiar. Senhor, desperta os teus filhos novamente para a vigilância espiritual, para a oração constante, para o jejum, para a santidade que protege. Eu oro agora por líderes, pastores, ministros, adoradores, intercessores, servos, voluntários, todos que têm responsabilidades no teu reino. Que cada um seja purificado neste instante, porque a tua palavra diz que o juízo começa pela casa de Deus. Purifica os púlpitos, purifica as intenções, purifica as motivações, purifica as palavras. Que os teus ministros preguem com autoridade e temor, e não por aplausos. Que os adoradores adorem com lágrimas de entrega, e não com desejo de visibilidade. Que os líderes liderem com coração quebrantado, e não com espírito de domínio. Porque o inimigo tem se aproveitado da vaidade, da busca por reconhecimento, da distração com as coisas deste mundo,
e tem feito com que a tua igreja perca o brilho da glória. Mas eu oro agora para que essa glória volte. Que o teu fogo santo consuma toda a impureza. Que a tua presença volte a ser mais importante do que qualquer palco, qualquer microfone, qualquer título. Senhor, levanta uma geração de crentes que não negociam princípios. Gente que ora mesmo quando ninguém vê, que jejua mesmo quando está cansado, que serve mesmo sem reconhecimento. Gente que não precisa de status para obedecer, que não precisa de visibilidade para permanecer fiel. Gente que ama a verdade, mesmo quando a verdade fere. Gente que prefere perder amizades do que perder a unção. Gente que não se mistura, não se corrompe, não se cala diante da injustiça. Gente que vive em santidade não por aparência, mas por convicção. Ó Deus, levanta novamente essa igreja pura, que tem prazer em te agradar, e não em agradar o mundo. Espírito Santo, entra agora onde há frieza espiritual. Muitos que estão ouvindo esta oração sentem que a fé esfriou, que a paixão por ti foi apagada pelas lutas, pelas decepções, pelos problemas. Sopra de novo sobre esse coração. Faz o que ninguém mais pode fazer. Restaura o fogo da fé, a chama da comunhão, o desejo de estar contigo. Que o teu Espírito reacenda o altar que foi abandonado. Que haja arrependimento verdadeiro, lágrimas sinceras, confissão de pecados, restauração de alianças. Que o teu povo volte a se ajoelhar e a dizer: Senhor, nós queremos ser santos, queremos ser diferentes, queremos andar na luz, queremos viver de forma que o teu nome seja glorificado. Senhor, eu oro também por aqueles que estão afastados, que um dia estiveram na tua casa, serviram com alegria, mas se machucaram, se decepcionaram e se afastaram. Muitos deles ainda te amam, mas sentem vergonha, sentem peso, sentem que não são mais dignos. Espírito Santo, toca agora nesses corações. Mostra que o teu amor é maior que o erro, que a tua graça é suficiente para restaurar, que o teu sangue ainda tem poder para perdoar e purificar. Chama-os de volta, Senhor. Que sintam o teu toque neste instante. Que saibam que ainda há lugar na tua mesa. Que compreendam que o tempo de restauração chegou. Que voltem, e ao voltarem sejam cheios de uma nova unção, de um novo entendimento e de uma fé ainda mais firme. Meu Deus, protege a tua igreja das divisões. Onde há fofoca, calúnia, ciúme, competição, inveja, orgulho, que tudo isso seja desfeito em nome de Jesus. Que o teu povo aprenda a amar, a perdoar, a suportar uns aos outros em amor. Que não haja espaço para a crítica destrutiva, mas sim para a intercessão. Que cada membro entenda que o inimigo não está no irmão, o inimigo é espiritual, e ele tenta usar as feridas para causar separação. Eu oro por unidade, Senhor, por comunhão verdadeira, por relacionamentos restaurados, por vínculos renovados. Que haja cura nas emoções, nos corações feridos, nas palavras ditas em raiva. Cura, Senhor, porque a igreja precisa ser um só corpo. E o corpo que está dividido não pode permanecer de pé. E agora, Pai, eu te peço que a tua presença venha sobre cada um que está orando comigo. Que este momento não seja apenas mais uma oração, mas um ponto de virada espiritual. Que o teu Espírito se manifeste de maneira real, quebrando cadeias, restaurando dons, renovando alianças, purificando pensamentos. Que haja arrependimento onde há pecado, renúncia onde há mistura. Que o teu povo seja novamente conhecido como povo separado, consagrado, cheio de luz, cheio de vida, cheio de unção. Que o inimigo bata em retirada, e que a tua glória volte a encher cada coração, cada casa e cada igreja. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu continuo nesta oração agora e te peço que enquanto avançamos o Senhor continue limpando, alinhando e curando, porque o que está sendo feito aqui não é apenas oração por palavras, é guerra, é posicionamento, é renúncia, é separação. E nós não estamos aqui apenas para pedir algo. Nós estamos aqui para declarar que a tua igreja pertence somente a ti e não às trevas. E agora eu oro para que cada pessoa que está orando junto comigo continue nesse espírito de entrega. Continua com o coração sensível, não distraído, porque agora nós entramos numa dimensão mais profunda de separação espiritual,
onde o teu Espírito Santo começa a mexer em áreas que a pessoa nem sabia que estavam sendo atacadas, ou áreas que estavam misturadas sem ela perceber. Espírito Santo, abre agora cada área que ainda está confusa, abre cada área que ainda está presa, abre cada área que ainda está contaminada por pensamentos, hábitos, influências e atmosferas que não vieram do céu, e começa a expor as trevas ocultas dentro de comportamentos que o teu povo acreditou serem normais. Senhor, muitos hoje dentro da tua igreja vivem tentando conciliar dois mundos, o mundo do espírito e o mundo da carne. E isso tem destruído identidade, isso tem enfraquecido convicção, isso tem feito pessoas que antes oravam horas hoje não orarem mais nem 10 minutos. Pessoas que antes tinham fome pela tua presença hoje mal conseguem abrir a Bíblia. Pessoas que antes choravam nos cultos hoje apenas assistem como espectadores. E eu oro agora para que esse entorpecimento espiritual seja quebrado. Sim, Senhor, que o espírito de apatia caia por terra, que o espírito de frieza seja destruído, que o espírito de desconexão seja arrancado, porque uma igreja que não se envolve profundamente com a tua presença vai inevitavelmente se conectar com a cultura das trevas. E é por isso que eu clamo para que o teu fogo desça agora, trazendo vida onde há morte espiritual, trazendo fome onde há indiferença, trazendo sede onde há cansaço, trazendo brilho no olhar novamente, brilho espiritual, brilho de quem reconhece o valor da presença. Senhor, eu oro agora por libertação de contaminações invisíveis que entram pelos sentidos, pelos olhos, pelos ouvidos, pelas conversas, pelos ambientes, pelos conteúdos que muitos estão consumindo pensando que é inofensivo, mas aquilo está enfraquecendo a alma e reduzindo o fogo do espírito. Eu oro agora por libertação da contaminação das redes sociais, dos vídeos que não edificam, dos conteúdos que alimentam a sensualidade, das músicas que exaltam o pecado, das séries que promovem perversão, das páginas que estimulam comparações, do excesso de informações vazias que ocupam o lugar da tua voz dentro da mente. Que agora o Senhor traga convicção não para condenar, mas para libertar, não para humilhar, mas para purificar, não para acusar, mas para restaurar o entendimento. Espírito Santo, limpa a mente da tua igreja. Tira o lixo espiritual, tira o excesso de distrações, tira o excesso de preocupações, tira o excesso de coisas que ocupam o lugar do que é mais importante. Senhor, eu oro agora para que cada mente receba clareza, receba direção, receba foco, porque para permanecer separado não basta querer, precisa entendimento, precisa sabedoria, precisa percepção espiritual. Dá ao teu povo esse entendimento. Senhor. Pai, eu também oro agora pelas famílias da tua igreja, porque a contaminação das trevas muitas vezes não entra pela porta da fé, ela entra pela porta emocional, pelos conflitos familiares, pelos traumas, pelos ressentimentos, pelas mágoas que não foram tratadas. E eu oro agora para que haja cura dentro das casas. Cura os relacionamentos que estão quebrados. Cura a comunicação entre pais e filhos. Cura casamentos feridos. Cura alianças familiares que se romperam por falta de perdão. Porque quando a casa está ferida, a porta espiritual de contaminação fica aberta. Então eu oro agora para a restauração dentro dos lares. Senhor, eu oro também pela pureza ministerial da tua igreja, porque existem pessoas servindo sem estarem santificadas. Existem pessoas ministrando sem estarem curadas. Existem pessoas liderando com feridas internas abertas. E isso cria brechas. E a tua igreja não pode continuar vivendo com brechas, porque onde há brecha, o inimigo entra. Então eu oro agora para que o Senhor feche brechas espirituais dentro da liderança, feche portas que foram abertas por vaidade, por orgulho, por comparação, por competição ministerial, porque o ministério não é palanque para ego, é altar de renúncia. E eu oro para que haja nova consciência sobre isso dentro da tua igreja. Senhor, eu clamo agora por discernimento para reconhecer vozes falsas. Porque hoje existem muitas vozes falando em nome de Deus sem serem enviadas por ti. Hoje existem muitos discursos que parecem espirituais, mas são apenas motivacionais disfarçados. Hoje existem mensagens que agradam o ego, mas não geram arrependimento. E eu oro para que o teu povo não se alimente de palavras que massageiam o emocional mas que não transformam a alma. Que o teu povo tenha fome da verdade crua, da verdade pura, da verdade que confronta e cura.
Que o teu povo seja atraído pela verdade e não pela sedução do discurso bonito. Porque o inferno também sabe falar bonito, o inferno também sabe parecer santo, o inferno também sabe montar aparência de luz. Mas o teu povo precisa discernir pelo Espírito. Pai, eu oro agora por restauração do altar secreto. Que cada pessoa que está orando comigo volte para o quarto fechado, que volte para o lugar onde se fala contigo sem plateia, sem público, sem exposição. Porque é no secreto que o poder é gerado, é no secreto que o caráter é moldado, é no secreto que as trevas são vencidas antes mesmo da batalha começar no público. Restaura o altar secreto daqueles que esfriaram, daqueles que perderam o hábito de orar sozinhos, daqueles que só buscam oração quando estão angustiados. Que agora o Senhor reacenda o prazer de estar contigo a sós. E eu declaro em nome de Jesus que a tua igreja será conhecida novamente como povo separado, povo luz, povo santo, povo que não se mistura, povo que não se corrompe, povo que não negocia compromisso, povo que não aceita a influência das trevas, povo que permanece firme enquanto o mundo se curva à cultura do pecado. Eu oro para que esta chama não se apague. Senhor, sela esta parte da oração no espírito de cada filho teu agora. Amém. Senhor, nós permanecemos diante de ti, e agora eu entro numa dimensão ainda mais profunda desta oração, porque não estamos aqui apenas pedindo, nós estamos sendo transformados enquanto oramos. E agora, Pai, eu clamo para que todo espírito de normalidade espiritual dentro da tua igreja seja arrancado, porque um dos maiores ataques das trevas nesses dias não é colocar o povo no pecado explícito, mas acostumar o povo à presença sem transformação. Senhor, destrói essa falsa sensação de tá tudo bem quando não está. Arranca essa falsa paz que mascara o pecado. Arranca essa falsa ideia de que basta ir ao culto e está tudo resolvido. Senhor, desperta o teu povo para perceber que a questão não é apenas frequentar a igreja, mas viver como igreja. E viver como igreja é ser luz o tempo inteiro, não apenas algumas horas no templo. E eu oro para que essa consciência venha como flecha, venha como fogo, venha como revelação agora. Senhor, muitos estão vivendo numa espécie de cristianismo negociado, onde eles aceitam a cruz, mas querem continuar com a carne, aceitam o altar, mas querem manter seus hábitos ocultos, aceitam louvor, mas não querem sacrificar o prazer momentâneo. E isso tem enfraquecido tanto o corpo, isso tem enfraquecido tanto a força espiritual da tua igreja na terra. E eu já te peço, Senhor, revela agora onde estão essas zonas cinzentas na vida do teu povo. Revela áreas que ainda não foram crucificadas, revela conversas que ainda precisam ser rompidas, revela ambientes que ainda precisam ser deixados, revela compromissos que ainda precisam ser cancelados porque não te glorificam. Senhor, coloca no espírito de cada um agora uma consciência de separação tão profunda que eles sintam rejeição espiritual ao que não te pertence. Eu oro agora para que caia por terra o espírito de adaptação às trevas. Porque o inferno não está mais tentando atacar a igreja com perseguição externa apenas. O inferno está tentando infiltrar cultura. Está tentando infiltrar padrões. Está tentando infiltrar pensamentos. Está tentando infiltrar conceitos que parecem evoluídos, mas são contrários ao teu reino. E muitos não percebem porque não possuem discernimento para reconhecer o espírito por trás das coisas. Então eu oro agora por despertar do discernimento. Que o teu povo não seja enganado pelas narrativas que se apresentam como luz, mas nascem das trevas. Que o teu povo não se conforme com aquilo que parece inofensivo. Que o teu povo perceba quando há veneno escondido dentro da suposta liberdade. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um que está orando agora comigo. E eu oro também, Senhor, por santidade no conteúdo que o teu povo consome. Porque o que entra pelos olhos e pelos ouvidos molda o coração. E existem cristãos cheios de insegurança, cheios de medo, cheios de ansiedade, não porque não oram, mas porque estão enchendo o espírito com lixo emocional diariamente através de entretenimentos. E eu oro agora por libertação disso. Eu oro agora por desconexão sobrenatural daquilo que alimenta a carne. Que o teu povo perca o gosto por histórias que promovem sensualidade. Que o teu povo perca o gosto por vídeos que incitam violência. Que o teu povo perca o gosto por conversas que alimentam fofoca. Senhor,
Tira o sabor do pecado da boca do teu povo. Faz com que o que é santo se torne novamente prazeroso. Pai, eu também oro agora pela cura das raízes emocionais que fazem muitos buscarem nas trevas consolo quando falta presença no secreto. Porque muitos se misturam com o mundo não porque desejam a maldade, mas porque estão feridos e querendo preencher um vazio. E por não saberem buscar a tua presença profunda, acabam buscando distração para anestesiar a dor. Mas agora eu oro para que não haja mais anestesia, para que haja cura. Senhor, cura as raízes da rejeição. Cura o abandono. Cura o trauma de infância. Cura a sensação de insuficiência. Cura a comparação que destrói identidade. Cura, Senhor, o espírito de inferioridade que faz muitos se sentirem indignos da tua presença, e por isso procuram refúgio nos prazeres da alma. Restaura identidades quebradas agora. Senhor, eu oro também pela voz profética dentro da tua igreja. Porque se a igreja não se misturar com as trevas, ela precisa ser voz, e não eco. Ela precisa ser padrão, e não massa. Ela precisa ser referência, e não reflexo do mundo. E eu oro agora para que os profetas que estão calados voltem a falar. Não profetas de internet, mas profetas de altar. Não profetas que se movem por curtidas, mas profetas que se movem pelo mover do Espírito. Que as vozes que tens chamado se levantem sem medo. Que a igreja não tenha medo de ser rejeitada. Que a igreja não tenha medo de perder seguidores. Que a igreja não tenha medo de ser criticada. Que a igreja saiba que o preço pela santidade é maior do que o preço pela aceitação. Senhor, levanta coragem no teu povo. E eu oro agora, Senhor, por ousadia. Ousadia para dizer não. Ousadia para se posicionar. Ousadia para cortar vínculos tóxicos. Ousadia para romper amizades que puxam para o pecado. Ousadia para fechar portas que foram abertas para o inimigo entrar. Ousadia para se desconectar de ambientes espiritualmente carregados. Ousadia para não ser politicamente correto quando isso fere o teu coração. Senhor, liberta o teu povo do medo do cancelamento. Liberta o teu povo da necessidade de aceitação. Liberta o teu povo de depender de aprovação humana. Porque quem é separado para ti não vive para os aplausos deste mundo. Senhor, eu oro agora para que a tua igreja entenda que santidade não é peso, é proteção. Não é prisão, é liberdade. Não é restrição, é blindagem. Que o teu povo entenda que quanto mais separados eles estiverem, mais sensíveis ao teu mover eles serão. Quanto mais limpos, mais nítida será a tua voz. Quanto mais alinhados, mais autoridade terão na guerra espiritual. E eu declaro, Senhor, nós não vamos negociar identidade. Nós não vamos aceitar mistura. Nós não vamos normalizar o pecado. Nós não vamos flexibilizar princípios. Nós não vamos permitir que as trevas definam o padrão da tua noiva. Nós permanecemos separados. Nós permanecemos santos. Nós permanecemos teus. E que essa convicção seja selada agora no espírito de cada um. Amém. Senhor, chegamos diante de ti nesta etapa final desta jornada em oração e agora eu peço que esse momento não seja apenas mais um capítulo, mas seja um marco, uma linha espiritual definida entre o antes e o depois, porque nós não queremos encerrar essa intercessão apenas como alguém que ouviu palavras, mas como alguém que foi marcado no Espírito. Senhor, sela tudo o que foi orado. Sela tudo o que foi confrontado. Sela tudo o que foi quebrado. Sela tudo o que foi discernido. Sela cada área exposta à tua luz. Sela cada raiz que o Senhor arrancou. Sela cada mentalidade que o Senhor transformou. Sela cada coração que escolheu se posicionar em santidade. Sela cada decisão tomada aqui dentro do íntimo. E agora, Pai, faz esse selo não como um momento emocional, mas como um pacto espiritual de continuidade. Porque o maior ataque do inimigo não é impedir alguém de orar. O maior ataque do inimigo é tentar apagar a chama depois da oração. Por isso eu oro agora para que o teu fogo não diminua, para que o teu zelo não esfrie, para que o teu temor não se perca, para que a separação que o teu Espírito iniciou dentro de nós não retroceda com o passar dos dias. Porque as trevas vão tentar nos convencer a baixar a guarda.
As trevas vão tentar nos fazer acreditar que não é necessário ser tão radical. As trevas vão tentar nos fazer sentir exagero quando, na verdade, o que está acontecendo é zelo da parte de Deus. Então, Senhor, fortalece agora a resistência espiritual do teu povo. Eu oro agora para que o Senhor derrame sobre nós perseverança e constância. Que não seja apenas uma explosão de intensidade, mas um estilo de vida. Que essa separação das trevas não seja apenas uma oração, mas uma decisão diária. Que essa consciência espiritual de luz não seja apenas um momento de impacto, mas uma postura permanente. Senhor, que o teu povo entenda que santidade não é uma conquista, é uma permanência em Cristo. E que o teu povo não desista quando vierem os contra-ataques. Porque virão. Mas o que importa não é o ataque, é a postura. Senhor, gera persistência espiritual no interior dos teus filhos. Gera estrutura interna para suportar o peso da separação. Gera maturidade para sustentar o posicionamento. Gera firmeza para não negociar princípios. E gera discernimento para fechar portas antes mesmo delas parecerem ameaça. Simplifica mudanças que precisam ser feitas. Clareia decisões que precisam ser tomadas. Dá coragem para encerrar ciclos, conversas, ambientes, hábitos e associações que não fazem parte do futuro de santidade que o Senhor tem para cada um. E agora, Pai, eu oro por alinhamento coletivo dentro da tua igreja. Porque a santidade não pode ser uma decisão de alguns poucos, ela precisa ser um chamado vivo dentro do corpo. Que a tua igreja seja um corpo coerente. Que não exista mais igreja fria e igreja fervorosa coexistindo no mesmo ambiente como se fosse normal. Senhor, que o fogo da santidade contamine aqueles que estão apáticos. Que o zelo desperte aqueles que estão adormecidos. Que o temor do Senhor se torne novamente o padrão central dentro de cada reunião. Que não haja mais entretenimento espiritual. Que não haja mais shows gospel disfarçados de culto. Que haja fome pela tua presença. Que haja sede pela tua glória. Que haja busca genuína pela tua face. Que haja confronto verdadeiro sobre pecado. Que haja, principalmente, arrependimento real. Não explicações. Não justificativas emocionais. Mas arrependimento que produz frutos. Arrependimento que produz mudança. Arrependimento que produz separação definitiva do mundo. Senhor, eu oro agora para que aqueles que ainda não romperam definitivamente com as trevas tomem essa decisão hoje. Que eles não esperem sinais extraordinários. Que eles não esperem sentimentos perfeitos. Que eles decidam porque o teu Espírito está convocando. Que eles sejam corajosos para escolher a luz mesmo quando sua alma ainda sente medo. E eu oro para que o Senhor quebre agora laços invisíveis. Laços emocionais com pessoas que estão na escuridão. Laços de lealdade emocional com estruturas destrutivas. Laços com dependência de opiniões. Laços com aprovação de homens. Laços com padrões antigos de comportamento. Toda amarra emocional que ainda prende alguém em ambientes espirituais tóxicos, que seja quebrada agora pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu declaro que ninguém que está orando comigo hoje vai voltar para a mesma sujeira espiritual. Eles não vão retroceder. Eles não vão negociar. Eles não vão se acostumar novamente com as trevas. Porque agora existe marca de separação. Existe marca de santidade. Existe marca de propósito. E eu oro agora para que o Senhor levante dentro de cada um uma indignação santa contra o pecado, não contra pessoas, mas contra o sistema das trevas que manipula, seduz, amarra e corrompe. Que essa indignação seja combustível para a santidade. Que seja combustível para a vigilância. Que seja combustível para a intercessão. Que seja combustível para a pureza. Que seja combustível para posicionamento. E que essa indignação contra as trevas se transforme em amor radical pela verdade. Porque santidade é fruto do amor pela verdade. E o amor pela verdade gera desejo de permanecer diferente do mundo. Senhor, ensina o teu povo a amar mais teu padrão do que a sensação de estar incluído socialmente. Ensina o teu povo a considerar a eternidade mais real do que qualquer sensação momentânea. Ensina o teu povo a valorizar a tua voz mais do que qualquer elogio humano.
Ensina o teu povo a escolher o invisível eterno ao invés do visível passageiro. Porque o Senhor está nos chamando para o alto. E a santidade é a rota que conduz ao alto. A separação das trevas é o caminho da elevação espiritual. E agora, Senhor, eu oro para que o teu povo não tenha medo da rejeição. Porque quem é separado para o Senhor será rejeitado pelo mundo de alguma forma. E é necessário que eles entendam que a rejeição do mundo é confirmação do alinhamento com o reino. Então dá paz quando a aprovação do homem for embora. Dá consolo quando amizades caírem por causa do posicionamento. Dá força quando ficarem sozinhos por se recusarem a negociar princípios. Dá convicção para permanecer mesmo quando parecer loucura aos olhos de quem não entende. Senhor, que ninguém que me ouve agora abra mão do chamado para agradar pessoas. Que ninguém venda a identidade para comprar aceitação. Que ninguém negocie santidade para manter uma conexão. Porque separados não são isolados. Separados são protegidos. Separados são posicionados. Separados são guardados. E agora, Pai, antes de encerrar essa oração, eu peço algo especial. Eu peço que cada pessoa que me ouve agora seja marcada com a alegria da santidade. Que não seja pesado. Que não seja fardo. Que não seja batalha emocional. Que seja prazer espiritual. Que a presença seja doce. Que a comunhão seja prazerosa. Que a renúncia seja leve. Que a separação seja honra. Que a santidade seja desejo. Que a luz seja mais atraente do que qualquer sombra. Que o teu povo deseje a pureza mais do que deseja as distrações do mundo. Senhor, obrigado por tudo que fizeste nestes capítulos. Obrigado pela revelação. Obrigado pela purificação. Obrigado por nos trazer de volta para o centro. Se esta oração falou contigo, se ela trouxe luz, confrontou e abriu teus olhos, então permaneça firme e não volta para trás, porque Deus te separou e quem Deus separa o inferno não mistura mais. E se você ainda não é inscrito no canal Fé em Ação, se inscreve agora, ativa todas as notificações porque aqui você vai caminhar em oração diariamente com profundidade e se você ainda não baixou o e-book de orações poderosas, o link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. Fica agora marcado na presença do Senhor e que a santidade seja a tua nova identidade em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.